Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Quem já recebeu a palavra hoje? Deus tem milagre para as nossas vidas, irmãos. E é milagre grande. Os peixes que Pedro pegou quando entendeu o propósito de Deus, não foram simplesmente peixes, foram peixes grandes, amém? Você que pode, se coloque de pé. Lucas 7, a partir do 36, nós vamos ler o 36 ao 38, e logo depois os versos 48 ao 50, amém? O Senhor ministrou uma palavra sobre perdão. Aleluias. Lucas 7, verso 36. A epígrafe vai dizer assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em sua casa, ou melhor, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos da sua cabeça. E beijavam-lhes os pés e ungia-os com unguento. Verso 48. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E você se assenta aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma situação que estava tudo preparado para quem é digno de estar naquela mesa. Era uma mesa, não era simplesmente uma mesa comum, mas ali havia doutores da lei, ali havia Jesus Cristo e alguns discípulos. Mas não é simplesmente um encontro aonde a festa vai seguir ali o seu protocolo. A Bíblia diz que por conta daquela mulher, rasgou-se a religião naquele momento. Naquela noite foi dia em que protocolos foram quebrados. Naquela noite foi dia onde mudou o destino dos judeus para sempre. E nós iremos entender isso mediante a palavra. A casa estava cheia com fariseus, que são doutores da lei, sentados. Religiosos sentados de forma confortáveis. Tudo foi preparado para um cenário. A mesa estava posta. Talvez uma mesa linda como essa. Aparência de santidade também existia naquele ambiente. Mas o céu não estava olhando para quem estava sentado à mesa. O céu naquela noite estava olhando para quem estava aos pés.
E eu vou explicar para você entender. Uma mesa, era no costume judeus, era um altar de comunhão. A mesa para os judeus era um altar de comunhão. O fariseu, ele vai chamar Jesus Cristo, como lemos aqui no verso 36, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, sentou na mesa. O fariseu, ele quis, com aquele jantar, levantar um altar de comunhão com Cristo. Agora olhe para cá. Cristo não conhece somente o que está exposto. O cenário lindo, homens renomados ali de Israel, a mesa posta, sofá confortável. Só que não era uma mesa alta como essa, era uma mesa baixa. Era de costume não se alimentar em cadeira. Eles sentavam com os pés para trás. Os olhos do Senhor, os olhos do céu, não estavam para aqueles que estavam ali sentados. O ambiente foi preparado por Ele. Mas o milagre de Deus não era para aqueles. O milagre de Deus não era para a atenção para aquele que estava à mesa. A comunhão a qual o fariseu propôs não se conteve para aqueles que estavam sentados na mesa. E por quê? Porque você pode até tentar ter comunhão com Cristo, mas Cristo não se engana com o coração do homem. A mulher, a Bíblia diz no verso 37 que uma mulher pecadora entra. E quando ela entra, ele já estava sentado à mesa. E como de costume, com os pés para trás. E quando ela entra, ela não olha para a mesa. Quando ela entra, ela vai entrar e olhar para os pés de Jesus. Olhe para cá. O que o Senhor quer nessa noite é que você entregue a Ele, não simplesmente aquilo que é externo, uma mesa bonita. O que o Senhor quer nessa noite é que nós olhamos para Cristo e entregamos a Ele o verdadeiro, a genuinidade do nosso arrependimento, da nossa adoração. Aquela mulher, quando ela entra por detrás, e por detrás ela olha para os pés de Jesus, e quando ela vê os pés de Jesus, ela se ajoelha, e quando ela se ajoelha, ela derrama o vaso de alabastro com unguento, e derramando sobre os pés de Jesus, ela começa a lavar os pés de Jesus, e se misturando aquele óleo, aquele unguento, as suas lágrimas, ela continua lavando. E quando ela vai lavando, ela dá de si os seus cabelos para enxugar os cabelos. E o fariseu que convidou Jesus para impressionar com a sua mesa, quando ele vê aquilo, não era costume, estava quebrando o protocolo. Porque quando aquela mulher entra, não entrou uma discípula, não entrou uma mulher renomada, não entrou naquela casa, naquele jantar, uma mulher honrada pela sociedade. A Bíblia diz que entrou uma mulher pecadora. E uma mulher pecadora não pode estar no mesmo ambiente que o fariseu, porque uma mulher pecadora é impuro, e o fariseu se separa daquilo que é impuro. E quando ela entra, ela quebra protocolo. Entenda que ela não foi para sentar na mesa. Entenda que ela não valorizou a mesa. Entenda que ela valorizou os pés de Jesus, e aquilo que ela tinha de maior valor da sua vida, ela lança sobre os pés de Jesus. E quando ela lança sobre os pés de Jesus, é impossível a dureza de o coração permanecer. Quando ela se joga nos pés de Jesus, o quebrantamento logo vem. Ela começa a chorar e a entregar-se por inteiro aos pés de Jesus, quebrando todos os protocolos e colocando Jesus em uma situação difícil para com os fariseus.
Primeiro que Jesus ele já foi convidado para ser testado. Porque Jesus no capítulo Lucas 7, ele vem operando ali alguns milagres. Ele vem curando, ele vem libertando, ele vem dando testemunho de João Batista por conta dos seus milagres. Aonde Jesus andava, a multidão iria atrás. Entenda isso. Ela entrou naquela casa carregada de vergonha. A sociedade conhecia. A Bíblia relata que era uma mulher pecadora. Ela entrou naquela casa carregado de vergonha, mas sairia carregado de paz. Porque se lançou aos pés do Senhor, sem olhar para aqueles que ali estavam, religiosos, doutores da lei, cheios de aparência. E ela não olhou para a sua aparência, a aparência dos fariseus, homem renovado, honrado pela sociedade. A aparência daquela mulher, uma mulher pecadora, desonrada, excluída religiosamente pela a sociedade. Mas nem isso intimidou a atitude daquela mulher. E essa é a atitude que nós temos que ter. Não importa como a sociedade te olha, importa é como você se lança aos pés. Não importa o quanto você será envergonhado ou envergonhada. O que importa é o que você pode produzir perante a sociedade quando você se lança aos pés. Se eu trouxer para o dia de hoje, talvez o seu sapato está furado e você está aí preocupado, escondendo o pé, com medo que algum dos irmãos possa ver. Talvez você nem venha para a igreja, porque você vai vir com a mesma roupa. Eu entrei aqui e nem percebi, a pastora falou, pelo amor de Deus, vai lavar o teu sapato que está cheio de lama. Qual era a preocupação? Que eu limpasse o sapato. Ontem eu pisei na lama com esse sapato. Mas qual era a preocupação? Talvez vai escandalizar alguém, vai olhar e ver como que o pastor não percebe. A imagem de um pastor vem pregar com um sapato cheio de lama. Que é isso? Sabe o que é isso? Olhar da sociedade, condenação da sociedade. Jesus não olha para isso, o que ele olha? Ele olha para dentro do teu ser. Não importa o caminho a qual você está vindo, o importa é o caminho a qual você está indo. Aquela mulher chamada pecadora, ela sai do seu estado, do seu rótulo de pecado e vai até Cristo aonde ele estava. Ela entra pecadora e sai de lá uma mulher revigorada de paz. Pode aplaudir. O que importa é o que você pode produzir, lançando-se aos pés do Senhor. Hoje, nessa noite, não é apenas sobre aquela mulher. Deus deixou registrado essa situação, mas hoje essa palavra, ela é sobre a minha vida e sobre a tua vida, é sobre todos aqueles que estão sendo rotulado, que está sendo julgado pelo passado. Olham para mim e para você e coloca rótulos. Lá vai o santinho que antes se prostituía. Rótulos. Não olha para o que Jesus fez, não olha para a transformação que Jesus transformou a minha vida e a tua vida, mas olham para mim e para você e colocam rótulo. Olha lá o ex-viciado. Rótulo. E dentro da igreja? Rótulo.
dentro da casa do fariseu, colocaram o rótulo em Jesus. Se esse aí fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher. Rótulo. Se esse fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher e não deixaria tocar. Por quê? Porque o rótulo daquela mulher era uma pecadora. Quem aprender sobre Bíblia? A Bíblia não fala que essa mulher era uma prostituta, como é confundido como uma prostituta. A Bíblia não relata, não menciona mais em nenhum versículo sobre essa mulher. A Bíblia vai dizer que ela saiu em paz, foi curada e salva. Simplesmente porque ela resolveu se lançar aos pés de Jesus. E a sociedade permanece nos colocando rótulo. E esses rótulos, ele vai nos oprimindo de andar com Jesus Cristo. Sabe qual é um rótulo? Que hoje em dia você não quer mais. Um rótulo que hoje em dia você não aceita. Que você é perseguido e que você dá lugar para esse rótulo. É sair num domingo assim, ó, com a Bíblia. Não, eu levo no celular, ninguém me vê. O rótulo de ser servo de Deus, o rótulo que a Sulamita colocou em Elias, esse rótulo, nós não temos mais coragem. Por quê? Porque não temos a imagem e semelhança de Cristo exposta. Nós temos a imagem e semelhança de Cristo, mas como eu vou para o culto? Eu vou de uma forma simples e com o celular no bolso, como se eu fosse para um shopping. Mas eu vou para a igreja. Por quê? Porque se eu sair de paletó, com a Bíblia na mão, os meus vizinhos podem me rotular. E se rotular de crente, excelente. O problema é o testemunho. Se eu estou dando testemunho de crente, é isso que me faz se esconder. E essa mulher, ela não se escondeu, ela assumiu a sua posição, ela assumiu o seu estado. Não importa se a sociedade me rejeita, eu sei que Ele cura. Não importa se a sociedade me dá rótulo, eu sei que Ele limpa. Não importa se a sociedade me exclui, eu sei que Ele irá me inserir. Eu vou, me lançarei aos pés dEle. Porque eu sei o quanto me dói. Eu sei o quanto a minha alma está ferida por conta da sociedade, que me coloca rótulos, que me coloca medo, que me intimida. Essa palavra não é para aquela mulher. Ela já está salva. Ela já está com Jesus. O que nós precisamos é ter um encontro com Ele. Lançar aos pés de Jesus Cristo a minha vaidade, a nossa vaidade. Um arrependimento genuíno para receber o benefício do arrependimento. Quando essa mulher, enquanto ela está lavando ali os pés de Jesus, talvez Jesus estava com os olhos fechados e o coração aberto. Enquanto aquela mulher lavava os pés de Jesus, os fariseus na sua mente iria proferindo: faz milagre, mas não sabe quem toca nele. Ou arrasta a multidão com os seus ensinamentos, mas não tem discernimento do que é ser puro ou impuro. Pensamento dos fariseus era olhando para Jesus,
recebendo o amor de uma pecadora, recebendo um valor que aquela pecadora estava entregando para Jesus, e ao mesmo tempo tendo discernimento do pensamento dos fariseus. Jesus, ele é calculista. Eu vou colocar essa expressão. O que é ser calculista? Enquanto as coisas estão acontecendo, ele já vai preparando as ações. Ele vai se levantar e vai dizer para o fariseu: veste essa mulher? Na hora que ela chegou aqui, ela não para de beijar os meus pés. E quando me convidaste, não me cumprimentou com ósculo, não beijou a minha testa, não lavou os meus pés. Sabe o que é isso? O próprio fariseu quebraram os princípios que eles mesmos têm por prática. Mas o problema não é quebrar esse princípio. O problema não era beijar a testa do convidado. O problema não era dar a água, receber com água para lavar os pés, para tirar a impureza. O problema era o que estava no coração, a intensidade daquela janta. A intensidade. Olha o conflito, olha o contraste. Para um costume judeu, a mesa é um altar de comunhão. Só que quando olha para a intenção do coração do homem, aquela mesa era um altar de uma armadilha para poder pegar Cristo em contradição. A intenção do coração, Cristo, ele direciona para os fariseus, começa a falar: olha, deixa eu contar para ti uma parábola. Quem é mais amado? Aquele que deve menos ou aquele que deve mais? Quem é mais perdoado? Aquele que pecou menos ou aquele que pecou mais? Jesus, ele vai olhar para aquela mulher e vai ver naquela mulher pecadora fé. Um pecador pode ter fé? Eu sou pecador e tenho fé. Aquela mulher pecadora, mas ela tinha fé. E o que o Senhor quer ver nessa noite nos nossos corações é fé. Fé que Ele salva, fé que Ele restaura, fé que Ele liberta, fé que Ele perdoa. Fé. Coloca verso 48, através da fé e através da atitude daquela mulher, ela vai mover o coração de Cristo e dizer para ela: os teus pecados, os teus são perdoados. A palavra grega de perdão significa, cancelado. Jesus estava dizendo para aquela mulher: a tua dívida está cancelada, está quitada. Sabe por quê? Porque ela foi genuína no arrependimento e alcançou o coração de Jesus. Sabe o pecado que está sobre a nossa vida? O ato da cruz cancelou. O ato da cruz pagou a dívida do nosso pecado. Nós estávamos condenados à morte, mas Jesus vê fé em mim e você. Você está aqui nessa casa porque você tem fé. Jesus declarou publicamente que o pecado daquelas mulheres estava perdoado. Aí os fariseus entram em crise. Como pode? Como pode? Quem é esse que tem poder de perdoar os pecados? Deixa eu te falar uma coisa: o fariseu não tem intimidade com Cristo.
não consegue entender Cristo. O fariseu não consegue comunhão. O fariseu só consegue negociar os seus próprios interesses. Não tinha comunhão. Prova disso é que ele se contradiz dentro da própria lei da Torá. Estava questionando Cristo. O Pentateuco, a Torá, sempre falou sobre Cristo. Mas o negócio dos seus próprios interesses não os deixavam ver. Por quê? Porque não tinha intimidade, ele tinha interesse, eles tinham negócios. Não adianta você vir para a casa de Deus com interesse e querer fazer negócio. Não vai alcançar a misericórdia de Deus, não vai alcançar o perdão de Deus, não vai alcançar a salvação de Deus quando se tem negócios. Até porque esses negócios, até Satanás foi expulso do céu e rotulado, decretado como negociante. Negociando dentro do céu, armando dentro do céu, para derrubar Deus. Quantos dentro das igrejas evangélicas armam situações para se colocar, ou almejar, ou estar em uma posição? Quantos? Negociando contra o seu próprio irmão. Negócio. Tem intimidade com Deus? Não tem. Quem tem intimidade com Deus? Aqueles que se lançam aos pés. Aquele que abre mão dos rótulos, aquele que abre mão da falação da sociedade, esse sim consegue o amor e o perdão da parte de Deus. Jesus vai dizer: mulher, os teus pecados lhes são perdoados. E vai lançar a palavra: mulher, a tua fé. Pecador tem fé? Pecador tem fé? Tem. Prova disso somos nós somos pecadores, e nós estamos aqui movidos pela fé em Cristo. A fé nos moveu aqui. Sabe qual é o resultado de quem tem fé? É o que Jesus proferiu para aquela mulher, no verso 50, dizendo: mulher, a tua fé te salvou. A fé produz salvação. Só pecador tem esperança. Só pecador tem um caminho. Só pecador tenho fé. Se tem fé, produz salvação. Se tenho fé, produz arrependimento. Se tenho fé, produz um alimento interior que combate as nossas próprias vontades. Qual é esse produto? Eu renuncio por amor a Ele. Eu renuncio porque Ele se deu por mim. Eu renuncio porque Ele me chamou de amigo. Eu renuncio a mim mesmo. Eu pego a minha cruz só para obedecer. O que eu ganho com isso? Salvação. Quando olhamos para o verso 50 aqui, tem umas palavras liberadas de Jesus que vai dizer assim, ó: e disse a mulher, ou para a mulher, a tua, Jesus estava dizendo para aquela mulher o que existia dentro dela. Jesus está dizendo nessa noite o que está dentro de você. Eu vou fazer, produzir através de você, e ficará marcado para a sociedade. Jesus, ele olha para aquela mulher e vai dizer: ó, a tua fé te salvou. Aqui já está falando o que a fé produziu. A fé produziu salvação, e paz.
Uma mulher que não tinha isso na sociedade em que ela vivia. Só que quando teve um encontro com Jesus, ela ganhou um kit que se chama-se fé, paz e salvação. Fé, salvação e paz. Fé, salvação e paz. Olha para cá. A fé, minha pastora, ela produz artifícios, argumento, ela mostra o caminho da salvação. Isso nós podemos produzir. A salvação está em Cristo Jesus, mas eu consigo produzir a minha própria salvação. Como? Obedecendo as suas palavras, colocando em prática as suas palavras. Jesus vai dizer assim, ó, eu amo aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Jesus ama. E se Jesus nos amar, eu vou afirmar, Jesus ele nos ama, ele só quer que nós praticamos a palavra dele. Para quê? Para absorver, adquirir a salvação. Ele tem salvação, mas nós temos que produzir, preservar, cuidar, manter essa salvação para não correr o risco de perder. Agora, o que nós não podemos? Paz. Nós não podemos produzir paz. A paz vem dele. E essa paz que eu estou falando aqui, não é quando você vai se esconder, ou você vai para um ambiente que só está você fecha os olhos e diz assim, ó, que paz. Você fecha os seus olhos, coloca um fundo e você vai pronunciar que paz. Não é essa paz. Essa paz ela é passageira. Quando você sair daquele ambiente e voltar para a realidade, você até volta melhor, mas não permanecerá. Essa paz que está aqui é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Essa paz, ela só vem de Cristo, e é através da tua fé que irá produzir a salvação, e através da salvação em Cristo Jesus, e através de Cristo, Ele te dará essa paz. Você crê nisso? Recebe essa palavra no seu coração. Mas volta um pouquinho lá atrás. E entrou naquele jantar uma mulher pecadora. E levou consigo um vaso de alabastro, de unguento. Algo muito precioso. Aonde a irmã de Lázaro também vai lavar os pés de Jesus em uma outra ocasião, uma outra situação. E Judas, filho de Mamom, vai dizer: que desperdício. Duas situações com duas finalidades diferentes. Uma finalidade produziu salvação e produziu paz para uma pecadora. E a outra situação estava preparando o corpo daquele que nos trouxe a paz. Volta. Pensa nas suas atitudes hoje, se está sendo a atitude de uma pecadora, de um pecador. Porque há um caminho. Você está aqui, você tem fé. Você está aqui, você tem fé. E a tua fé vai produzir salvação. Eu falei para um irmão a semana passada, eu falei, tudo o que você precisa é olhar para dentro de você, assumir a tua responsabilidade e primeiro perdoar a si, enfrentar a situação e dizer, daqui para frente eu vou produzir.
daqui para frente eu vou superar as consequências da minha dificuldade, do meu erro, mas irei produzir através da minha fé, a minha salvação, eu receberei a minha paz. Ontem no casamento da Neia, para vocês entenderem, eu pedi para que eles olhassem para trás antes de dizer o sim. Antes. E falei para eles, é a última vez que vocês olham para trás, porque depois do sim, é olhar para frente. Disse sim, não tem mais volta. Lembra do dia que você rendeu as tuas mãos? E se entregou a Ele? Lembra do dia que você se declarou: Tu és o meu único e suficiente Salvador? A palavra de Deus para a tua vida hoje é: não olha para trás, olha somente para frente, porque é lá que Ele está te esperando. O Salvador está no caminho da frente, não é atrás. Lembra do dia em que você se converteu, em que você confessou Ele. Foi tão lindo o dia que eu aceitei Jesus, em um monte adorando ali o Senhor. E quando eu confessei a Jesus, para selar a presença de Deus, o Senhor toma, o meu irmão pastor José Nilton, e foi batizado no Espírito Santo na hora. Lembra do teu dia, Ele vai te fortalecer. Não olha quantas vezes você retrocedeu, não olha quantas vezes você se autocondenou. Não olha para isso. Lembra o dia que as tuas mãos se levantou e você declarou o seu amor para Ele. Se coloque de pé. Aleluias. Você vai participar da mesa hoje. Pastor, eu estou afastado da presença do Senhor. Lembra do dia que você levantou as mãos? Esquece o rótulo da sociedade. Esquece a acusação da tua família. Esquece o rótulo da tua vizinhança. Volta hoje. O Senhor quer o teu coração. O Senhor sabe o que está aí dentro. Quantas dificuldades você tem enfrentado. A pergunta é para você hoje. Retorna hoje para a casa do Senhor. Eu estou afastado, Ele está aqui, Ele está te esperando. Retorna hoje, pastor. Eu estou encharcado, eu estou lameado no pecado. Ele está dizendo: volta, filha, volta, filho, volta. Eu transformei a história dos judeus. Eu fiz relatar essas passagens só para falar contigo hoje. Volta. Alguém que estiver pela internet, volta. Pastor, eu nunca confessei Jesus. Tem alguém no nosso meio que quer confessar esse Senhor e Salvador? Não tem? Aplaude ao Senhor.